Hoje, 10 de setembro de 2025, quarta-feira, vamos estudar Epístola aos Romanos, capítulo 10. Senhor Deus, abençoe esse estudo e a leitura, o coração dos nossos ouvintes, a nossa mente, lava nossos pecados para aprendermos da Tua palavra pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Romanos, capítulo 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que eles sejam salvos. Porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento. Porque, ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Aqui é um problema. Quando nós pedimos conhecimento, entendimento da palavra de Deus, nós temos que pensar em Jesus Cristo. Esse aqui foi o grande problema dos judeus ortodoxos, que ao buscar conhecimento sem a onda, sem o Espírito de Jesus Cristo, eles não obtêm o conhecimento, mas obtêm engano na própria Escritura e na própria tradição. E aí Paulo vai dizendo, porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, que é Cristo. Então o próprio entendimento da palavra depende do Espírito de Cristo. E para ter o Espírito de Cristo é preciso ser batizado, é preciso aceitar Jesus, confessar com a sua boca e crer que Ele ressuscitou dos mortos e pagou os nossos pecados na cruz do Calvário. Aí nós vamos ter o Espírito de Deus que nos dá o conhecimento da palavra de Deus revelada. Mas os judeus ortodoxos, eles ignoraram a Cristo e não receberam, portanto, esse conhecimento. Ignorando o conhecimento, eles estabeleceram uma justiça própria, criaram um fake jude, porque Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Deus estabeleceu que Cristo é o fim da lei, Cristo é a própria lei, feito carne, próprio verbo que instruiu a lei de Moisés. Porque Moisés descreve a justiça que é pela lei. O homem que faz estas coisas viverá por elas. Então o homem estabelece que Moisés estabeleceu com Deus que a lei é para que nós tenhamos vida. Mas se nós não conseguimos conhecimento para seguir a lei, se nós não conseguimos conhecimento e espírito e energia para santificar-nos, nós não vamos cumprir a lei, então a lei também condena e se torna maldição para nós. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Então essa é a essência do cristianismo. A essência do cristianismo não é ser pastor, não é ter curso de teologia, mas é crer que Jesus ressuscitou dos mortos e ascender ao céu, ao trono de Deus, onde virá para julgar toda alma viva ou morta. E foi Deus que o fez por justiça, pelos méritos da cruz, pelos méritos da obra de Cristo, que desceu ao abismo para subir a alma de Cristo, mas os abismos aqui não é o inferno, é o Hades, onde estava a alma dos santos, Abraão, os patriarcas. Cristo desceu para tirar a alma deles com o prêmio do seu sangue. Então ele, como disse o profeta, ele ganhou muitas almas pelo sangue que ele derramou, pelo sofrimento que ele passou na cruz. E ele ascendeu ao céu, Deus o recebeu no céu. Então nenhum outro homem foi recebido no céu e nem assentou-se à direita de Deus, provando que a justiça de Deus foi completamente satisfeita, como ele tinha dito sobre Jesus na hora do seu batismo e também no Monte da Transfiguração, onde ele disse, este é o meu filho, que me agrada. E trouxe a paz para todos. Sodoma e Gomorra foi queimado com enxofre, porque esses GBLT, eles vão fazendo seu orgulho, suas passeatas, vão fazendo suas imundícias, seus satanismos. Chega um ponto em que, se não houver uma conversão, arrependimento dessa gente, até fogo, enxofre vai cair do céu, como Sodoma e Gomorra, que a areia do deserto, da cidade, as pedras, viraram vidro, como uma bomba atômica, de tanto fogo que desceu do céu, queimou todos aqueles pecadores de Sodoma e Gomorra, que eram grandes pecadores diante de Deus. Então a ira de Deus caiu, mas agora nós não temos mais que esperar a ira de Deus, que nos livra da ira futura, que é Jesus Cristo, como Paulo fala em Tessalonicenses.
Jesus veio para pagar esse preço e fazer a paz com Deus. Então não temos que temer mais o juízo de Deus, como os habitantes de Sodoma e Gomorra tiveram aquele fim de serem incinerados pelo fogo que caiu do céu. E quem duvidar é só viajar, pagar a passagem, viajar para Israel e pedir para visitar Sodoma e Gomorra, vai ver lá a areia transformada em vidro, de tanto calor que caiu do céu em alguns instantes. Ninguém poderia, com forno, produzir aquele calor. Tinha que ser instantâneo e altos graus, mais de 1000 graus de calor, suficiente para criar um vidro da areia, das pedras, das rochas. Então, com a confissão, com a pregação, a justiça da fé em Cristo Jesus, nós teremos a salvação plena e o paraíso no céu. Porque a Escritura diz aquele que nele crê não será envergonhado, mas receberá a vida eterna, salvação, e a sua alma seguirá com os anjos para o céu, paraíso para sempre. E os vultos pretos não levarão sua alma para o inferno, onde estão as almas em tormento, condenadas sem Cristo, porque não confessaram com a boca ao Senhor Jesus Cristo e não creram no coração que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, por causa do sangue que foi aceito como cordeiro pascal. Na lei de Moisés, o cordeiro, uma vez por ano, era sacrificado e o sangue colocado sobre a arca da aliança, no propiciatório de ouro. E assim caiu o sangue de Cristo no propiciatório da arca da aliança, que estava na época do Calvário, embaixo da caverna de Jeremias, onde se escondeu a arca e os utensílios do templo para que o rei da Babilônia não o levasse. Porque não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam. Então, invocando, louvando a Jesus Cristo, nós temos perdão dos nossos pecados, renovação da nossa mente, a santificação e, por fim, a vida eterna com Cristo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, Jesus, será salvo. Temos aqui a praça na cidade que tem esses versículos, né, de Romanos 10. Como então eles invocaram a chamada praça evangélica? Como então eles invocarão aquele em quem não creram? Como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conforme são os pés dos que pregam o evangelho de paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Então Deus fez a paz quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos, recebemos o Senhor Jesus Cristo como Espírito Santo pela fé para a santificação do nosso coração, da nossa mentalidade. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa notícia? Assim, então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A notícia da fé, o Evangelho, a pregação, nos faz fortificar e frutificar para a vida eterna. Mas eu digo, eles não ouviram, sim, verdadeiramente o seu som saiu por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Mas eu digo, Israel não soube? Primeiramente, diz Moisés, vou provocá-los em ciúmes com aqueles que não são povo, e com a nação insensata vos provocarei a ira. Mas Isaías é mais corajoso e diz, eu fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que não perguntavam por mim. Mas para Israel ele diz, todo o dia eu estendi as minhas mãos a um povo desobediente e contradizente. Então hoje o judeu ortodoxo lá em Israel, no Muro das Lamentações, de preto, né, eles revivem as festas de Moisés, o arrependimento, os fatos de Moisés, mas não louvam e não invocam o Evangelho de Cristo. Então eles estão embrutecidos, estão contradizentes com a palavra revelada, estão desobedientes à mão estendida de Cristo, de Deus, para salvá-los. Por isso Israel está sempre em guerras, em aflições e tribulações, e será enganado por um anticristo que fará uma paz, que tem muitos aí que parecem o anticristo, já estão fazendo paz lá com os judeus, e tem prédios, sede do seu escritório no número 666, lá em Apocalipse, fala do 666, que será o anticristo, que enganará a muitos com aliança em Israel, quebrar essa aliança, permitirá a construção de um terceiro templo, ali onde está a mesquita de Al-Aqsa, ao lado, e os judeus vão ser enganados pela sua desobediência, pela sua contradição, de não entenderem a Bíblia. Não entende a Bíblia porque não aceitam Jesus. É um ciclo vicioso, é uma tragédia viciosa, porque não entendem a palavra de Deus, o Evangelho, porque não aceitam Jesus. Não aceitam Jesus porque não entendem o Evangelho. E muitos perderão, mas muitos também, um remanescente, a semente de Israel será salva, como também os cristãos são semente de Israel, que veio desse tronco da oliveira. Não são inimigos de Israel, mas antes oram pela sua conversão plena, onde se começará o milênio de 1000 anos em paz, agora em Jerusalém, com os demônios, vulto preto, os espíritos, tudo amarrado no abismo de fogo e de lava para o juízo final depois dos 1000 anos.
Então agora nós estamos numa época de guerra, de violência, de muita crise, mas essa guerra se findará com a volta de Jesus e a ressurreição de todos os cristãos, de todos os cemitérios, de todas as gerações, ao encontro às bodas no Cordeiro. Nós somos o templo do Espírito Santo, e esse Espírito Santo nos levará a uma boda do Cordeiro, no céu, nas nuvens, encontrando com Cristo, os santos anjos, e 7 anos de festa, enquanto o mundo passará 7 anos de grande tribulação com esses narcoterroristas islâmicos, hindus e Maitreya e todas essas novas eras de religiões falsas e satânicas, e de pessoas desobedientes e contradizentes com a palavra de Deus, com a revelação dos evangelhos e das profecias. Então oremos. Se você ainda não confessou Jesus, faça sua confissão, aceite-o hoje mesmo, pois o tempo é remido e se abrevia. E se gostar, compartilhe, dê aquele seu precioso like, inscreva-se, comente no canal, e até uma próxima oportunidade. Isso que vos falou, Alf. Paz e graça vos deixo aos nossos ouvintes, aqueles que se arrependem, aqueles que buscam o reino de Deus, conversão em Jesus Cristo. A paz e a graça do nosso Senhor, e com fé e amor, e as consolações do Espírito Santo, que precisamos muito nesses dias tumultuosos. Oramos pela família dos bolsonaristas, por esse julgamento que não condene inocentes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até uma próxima oportunidade.